Ajude o nosso canal a continuar no ar, torne-se membro. Aqui embaixo tem um botão, torne-se membro, você escolhe a quantia e nos ajuda mensalmente a continuar no ar. Estamos aí precisando da sua ajuda. Participe, seja membro. Santa Clotildes, rainha, 3 de junho. Apesar de ser filha dos reis de Borgonha, teve Clotildes uma infância muito triste. Gundobaldo, seu tio, obcecado pela ambição, assassinou os pais de Clotildes. 2 dos irmãos, enclausurou a irmã mais velha num convento e levou consigo Clotildes, menina de extraordinária beleza. Embora vivesse num ambiente todo ariano, Clotildes teve a felicidade de receber uma mestra católica que a educou na religião verdadeira. Quanto mais aversão lhe inspirava a presença do assassino dos pais, tanto mais se entregava a Deus e à sua divina mãe. Debalde se esforçava por ficar desconhecida do mundo. Sua rara beleza, porém, mais ainda as nobres qualidades do coração e do espírito da donzela, atraíram a atenção de toda a Borgonha, que se orgulhava de possuir uma princesa tão virtuosa. Pedida em casamento por Clovis I, rei da França, deu seu assentimento só depois de muito rezar e ainda assim com a condição do rei pagão deixar-lhe toda a liberdade em praticar a religião cristã. Clovis deu sua palavra de honra de respeitar a religião de Clotildes e assim contraíram núpcias no ano de 493. O único desejo de Clotildes era ver a conversão do rei e do povo ao catolicismo. No palácio instalou uma capela riquíssima e organizou o culto do modo mais esplendoroso. De pontualidade rigorosa no cumprimento dos deveres religiosos, levava uma vida de penitência e caridade. Deste modo, não só alcançou ser respeitada pelos súditos pagãos, mas ainda conseguiu que o rei perdesse seus preconceitos contra a religião cristã e se sentisse feliz em possuir uma esposa tão virtuosa. Clotildes não perdia a ocasião de mostrar ao esposo a beleza da religião de Cristo e incessantemente dirigia preces à misericórdia divina para que se compadecesse do rei e do povo da França e lhes concedesse a todos a graça da conversão. Clovis, embora não inacessível de todo aos rogos da esposa, não se animava a abandonar as superstições do paganismo e também receava cair no desagrado do povo se abraçasse a nova religião. Não obstante, consentiu que o primeiro filhinho fosse batizado com toda a solenidade. Aprove a Deus sujeitar a fiel serva às provações duríssimas. O filho morreu poucos dias depois de batizado. Clovis se exasperou e, inventando contra a esposa, atribuiu-lhe a perda do primogênito. Indescritível era a dor do rei e o coração se encheu de rancor contra a esposa, a qual levantou as mais duras acusações. Vejo, ele disse, na morte do meu filho a ira dos deuses que, irritados com o batismo cristão, assim se vingaram. Clotildes, com mansidão, respondeu, não menos motivo tenho eu de chorar a morte da criança, mas dou graças a Deus que se dignou de dar-me um filho para recolhê-lo logo ao seu reino. Que bela resposta digna de uma mãe cristã. Clotildes não desanimou e continuou a preparar o espírito de Clovis para que recebesse a graça do cristianismo. Quando deu à luz ao segundo filho, conseguiu do rei o consentimento para o batismo da criança. Aconteceu, porém, que esse segundo menino também adoecesse gravemente depois da recepção do sacramento. Para Clovis já não havia mais dúvida que era o sacramento cristão o causador da morte do primeiro e da doença do segundo filho. Alucinado pela dor, rompeu em blasfêmias e lançou contra o esposo os mais graves insultos. Clotilde suportou tudo calada, mas seu amor a Deus e a confiança na divina providência nenhum abalo sofreram. Com o intuito de desagravar a santa religião ultrajada, tomou a criança doente nos braços e de joelhos ante o crucifixo ofereceu a inocência do filhinho pela conversão do pai. Deus recompensou essa humildade e caridade com a repentina cura do menino. A alegria e o pasmo de Clovis ao ver o filho são e salvo eram indescritíveis. Bendizendo a grandeza e poder de Deus, os cristãos prometeu aceitar a fé cristã, promessa cujo cumprimento, porém, depois protelou, alegando 1000 motivos. Nesses entrementes veio a guerra contra os alemanos. Despedindo-se da mulher, esta lhe disse, não ponhas tua confiança em teus deuses, que nenhum poder tem, mas confia em Deus Todo-Poderoso, que te dará a vitória sobre teus inimigos. Lembra-te dessas palavras quando te achares em perigo. Em Tolpiac feriu-se sangrenta batalha, e a vitória pendia para o lado dos alemanos.
Nas fileiras dos exércitos de Clovis começava já a espalhar desordem, e ele mesmo corria risco de ser aprisionado. Nessa suprema angústia, Clovis se lembrou das palavras que a esposa lhe dissera à despedida, e olhos e mãos elevados ao céu assim rezou: O Deus de Clotilde, valei-me. Se me libertardes desse perigo e me concederdes a vitória, acreditarei em vós, e a vossa religião será introduzida no meu reino. Imediatamente as coisas mudaram de aspecto. Um pânico inexplicável se apoderou dos inimigos, que sofreram grande derrota. Indescritível foi o júbilo dos francos e do rei, que tão evidentemente acabara de experimentar o poder do Deus dos cristãos. Desta vez Clovis cumpriu a palavra. Instruído na doutrina cristã por São Remígio, pelo mesmo santo bispo foi batizado em 496 em Reims, e com ele 3.000 francos receberam o mesmo sacramento. As ruas da cidade ostentavam ornato pomposo e a catedral achava-se ricamente enfeitada. E este menino do céu, Santo Padre, perguntou o rei ao transpor o limiar do templo. Quando o bispo lhe falou da morte de Cristo na cruz, Clovis respondeu: Se eu lá estivesse com meus francos, nada lhe teria acontecido. No batistério, São Remígio o batizou com essas palavras: Inclina tua cabeça altivo, Singâmbro, e adora o que até hoje perseguiste, e persegue o que até agora adoraste. Diz a lenda que no momento do batismo de Clovis foi vista sobre ele descer uma pomba branquíssima que trazia no bico um frasco com os santos óleos, e ao seu lado apareceu um anjo, ostentando um estandarte de bordado riquíssimo. O frasco conservou-se até o tempo da Revolução, quando foi quebrado. O lis, desde então, é o brasão dos reis da França, símbolo antiquíssimo de origem céltica, significando fertilidade. Embora cristão, Clovis continuou sua carreira de conquistador, dando muitas provas de um caráter bárbaro e índole feroz. Morreu na idade de 70 anos. Clovis teve muitos e profundos desgostos com os filhos, que se guerreavam em lutas fratricidas. Morreu em 545 e seu corpo se acha na igreja de Santa Genoveva, em Paris. Santa Clotilde, rogai por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis aí, justamente a perseverança da esposa, tentando converter o marido nos momentos certos, falando da religião, era uma outra época, E ao mesmo tempo também em oração, sempre pela conversão dele e o Senhor, dando provas duras para converter aí o rei. Então, é isso. Na verdade, sem isso, ele não se converteria. Mesmo vendo ali o filho sendo curado milagrosamente diante da cruz, ainda assim não se converteu. Teve que ele mesmo estar aí em dificuldade, numa situação assim de praticamente morte, para aí então ele se converter e ver a graça de Deus, e aí prometendo então que se converteria, tomaria o batismo, etc. Então finalmente entrar na religião, ainda que entrasse assim aos poucos, um pouco e não totalmente como seria o desejado, mas entrou, E levou então a França para a religião católica apostólica romana. Então, meus irmãos, é assim, por isso que o Senhor permite dificuldades na vida da gente, para que a gente se converta mais e mais e veja então a mão de Deus sobre nós, e é o que Ele vai fazer com o nosso país também. Permitir aí grandes dificuldades, grandes tribulações, para que as pessoas, mais e mais pessoas se convertam. Quanto mais pessoas se converterem, mais próximos estamos então dos 3 dias de escuridão e da vinda do Senhor. Porque você sabe que 1/4, segundo a profecia que Jesus fez ao Padre Pio, 25%, 1/4 das pessoas atravessarão os 3 dias de escuridão, serão poupados nos 3 dias de escuridão. Eu não acho que isso signifique que estão todos convertidos, eu acho que ganharam mais uma chance, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, ainda vão tentar buscar o Senhor, senão também seriam dizimados nos 3 dias de escuridão. E as profecias do Senhor estão se cumprindo, elas vão se cumprir todas, até a última, até o final. Todas essas que são reconhecidas pela Santa Igreja. Muito embora nem sempre do jeito que a gente lê ali, ipsis literis, Às vezes é um pouco diferente, você lê ali, está acontecendo, mas de uma forma um pouco diferente, não exatamente como se fosse o roteiro de um filme, Quem já leu roteiro de cinema como eu já li, Ali tem as falas dos personagens, quando entra, quando sai, quando bate porta, quando a música toca, é tudo muito explicadinho. A profecia não é assim, Mas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Continuemos de oração, então, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e fazendo reparação ao Senhor.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É na dificuldade que o Senhor leva muita gente para Ele, gente. E será que você também já não foi levado muitas vezes para o Senhor no meio de dificuldade? Será que com muitos de nós não foi assim? Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.